Olá, crianças! Bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, aula 22. Vamos lá aos nossos combinados, mas antes, lembrando, eu sou a Prof. Lu. Vamos lavar bem as mãos, né? Mantê-las higienizadas sempre. Lembre da dica da aula anterior. Quando estiver lavando e saboando a minha mão, torneirinha fechada lá, para que não desperdiçamos água. Também sentar em um local confortável, para você sempre estar atento às nossas aulas. E fique em casa sempre na medida do possível, ok? Para essa aula você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e sempre que aparecer esse símbolo lá na tela é sinal que aquela informação é muito importante para que você anote, ok? Então, o que você vai fazer? Pegar o seu material e anotar a data, a aula 22 e língua portuguesa. Lembram-se, crianças, que na aula anterior nós falamos sobre um artigo de opinião, né? O artigo era da Luciana e foi publicado na Gazeta do Povo. Então vamos relembrar aqui no painel algumas informações que nós vimos que compõem, né, esse artigo de opinião. Então a primeira coisinha que nós temos lá é a fonte. Depois a seção ou caderno, não é? Vai depender de como o jornal chama. O título, sempre provocador. Provocador é aquele que, né, a pessoa fica com vontade de ler ou que instiga essa vontade dela ler. Aí nós temos a síntese do texto, que seria uma ideia geral, né, do que vai encontrar no texto. O nome da autora ou do autor. A data da publicação do artigo, do texto desta pessoa. E aí nós temos o texto. Vamos só lembrar aqui no primeiro parágrafo. Então lá no primeiro parágrafo eu encontro algumas informações bem importantes. O primeiro lá é o tema. Então no primeiro parágrafo eu já vou ter o tema no qual o meu texto vai ser escrito. Depois nós temos a opinião da autora ou do autor. Então ele fala sobre o tema e já dá a opinião dele. E para sustentar essa opinião, aí nós temos o fato. Então, todo o texto vai ser construído com opinião e fato, tá? Muitas vezes com mais opiniões do que fatos, mas há sempre a ter o equilíbrio, ok? E depois, lá no finalzinho do texto, lembram-se, nós temos o último parágrafo, que é a conclusão, e nós temos uma informação bem importante aqui, ó. Lembra-se que nós falamos? Que é o nome da autora e o mini currículo dela. Quem ela é, o que ela faz, certo? Só as informações principais. Muito bem. Mas nós vamos também lembrar algumas ideias do texto agora neste momento. Então, lembram-se que vocês tinham que ter colocado na ordem que as informações estavam acontecendo durante o nosso texto? Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos relembrar. Então, o que eu tenho por primeiro lá é o título do texto, né? Volta aí nos seus registros que você vai encontrar essa informação. Então, eu tenho lá o título do texto, Mulher, Muito Mais Que Um Dia, e vou ter o nome da autora, que é Luciana Esbrícia Silva Bebe. Aí nós vamos ter o primeiro parágrafo. Que informações nós vamos encontrar lá no primeiro parágrafo? O Dia Internacional da Mulher. Essa é a ideia do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, vamos olhar lá, nós temos
olhar para o passado e para o futuro. Lembra que neste momento nós comentamos ainda do texto da Marianne Bijo, em que falava, né, dos feitos e fatos históricos das heroínas ao longo dos anos. No próximo parágrafo, a ideia principal para nós relembrarmos é mulheres, posição de destaque. As mulheres estão em posição de destaque em várias profissões. No próximo parágrafo que analisamos, falamos sobre a desigualdade entre gêneros e que isso não é positivo, porque todos são iguais e todos têm os mesmos direitos. E por fim, ela fala que tanto homens quanto mulheres são agentes de transformação, que cabe a homens e mulheres transformar essa realidade. Bem, agora que nós já relembramos, né, todas as partes do texto, lembre-se que tinha uma tarefinha para vocês. Vamos ver? Qual das alternativas a seguir não expressa a opinião da autora? Então nós temos 3 opções e você teria que analisá-las com cuidado para saber qual delas não é opinião, é só um fato. Lembra? Fato para ela sustentar a opinião dela. Então vamos olhar a primeira. Ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre os gêneros. Quando ela fala que ainda vivemos, ela se coloca junto. Então, se ela está se colocando junto, nós temos aqui uma opinião. Então, a primeira opção não pode ser o que eu procuro. Vamos para a segunda. Elas passaram a ocupar posições de gestão, de tomada de decisões e de governabilidade. Então, o que nós temos aqui? Fato, porque ela está falando de uma situação que já acontece. Não é a opinião dela. Pelo contrário, esse fato só vem para fortalecer a opinião dela. E a última, é o momento de olhar para o passado, mas também, então nós temos aqui, olha lá, é o momento e mas também. Então, quando ela fala que é o momento, é uma posição pessoal dela. Tá? Então, que nós precisamos olhar para o passado para que nós possamos escrever um novo futuro. Ok. Então, isso é uma opinião. E o que faremos então na aula de hoje? Nós vamos continuar com de olho no texto, ok? Então, nós temos outras situações que aconteceram ao longo do texto para a gente observar como são importantes alguns elementos na construção dele para se ter um artigo de opinião. Então, aqui está a primeira questão. Releia o trecho e observe a palavra destacada. Profissões que no século passado eram dominadas por homens estão passando a ter suas fileiras preenchidas por mulheres. Elas passaram a ocupar posições de gestão, de tomada de decisões e de governabilidade. A palavra elas, que vocês podem perceber que já está destacada, se refere a quem? Pensa aí. Muito bem. E aí? A palavra elas se referem a quem no texto? Se refere a mulheres. Então vocês perceberam aqui, ó, que para não repetir novamente a palavra mulheres, ele usou a palavrinha elas. O elas, ele substitui muito bem aqui nesse caso. Vamos para a próxima atividade? Agora você vai ler um outro trecho porque nós vamos analisar outra palavrinha. Olhem lá. Ainda vivemos numa realidade marcada pela desigualdade entre gêneros, pois as heranças históricas ainda estão enraizadas na sociedade. Agora você vai analisar a palavra pois. Qual que é a ideia que ela está transmitindo para a gente aí no texto? Se é adição, oposição ou explicação.
E aí, pensou? E a palavra pois, aqui nesse caso, ela dá ideia do quê? Ó, pois as heranças históricas. Ela está adicionando uma informação? Não, ela não está adicionando uma informação, porque se ela estivesse adicionando informação, ela poderia estar usando e ou vírgula, né? Dependendo se são muitas informações. Oposição, lembrando, oposição quer dizer que é uma ideia contrária. Então, aqui o pois significa explicação. Vamos para mais uma? O trecho a seguir apresenta uma palavra em destaque. Ela dá a ideia de dúvida, oposição e explicação. A frase é o momento de olhar para o passado, os marcos na história e as histórias marcadas, mas também é o momento de olhar para o futuro. Pense aí. Como eu já tinha explicado um pouquinho na questão anterior, agora ficou fácil, né? O mas aqui está dando ideia de oposição. Então, ele está dando uma ideia contrária do que ele deu antes dele. Ok? Bom, mas você percebeu que essas palavrinhas, elas têm algo em comum, né? Olha lá. Tanto mas quanto pois, elas estabeleceram uma relação de sentido entre as partes do texto. Então, vamos ver quais são essas relações, tá? A primeira lá, ela está explicando, conforme a gente já viu, pois. E a segunda, ela está se opondo. Quando nós usamos essas palavrinhas no nosso texto, nós chamamos de conjunções, ou seja, a gente está ligando as ideias umas com as outras, dando a ideia que eu quero, que pode ser adição, pode ser contradição, pode ser explicação, como a gente já viu. E tem muito mais, certo? Então, toda vez que nós utilizarmos essas palavrinhas, a gente está estabelecendo a relação entre uma parte e outra, para transmitir a ideia que eu quero, ok? Bom, continuando. Agora, outra questão. Vocês vão perceber que mudou um pouquinho o que nós vamos fazer agora. Olha lá. Imagine que, ao invés de termos várias mulheres, como sugere a frase, nós teremos apenas uma mulher. Como que ficaria o trecho? Então, o trecho é o seguinte. Inegavelmente, nos últimos anos, as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas. Então, aqui eu tenho várias mulheres. Então, eu vou reescrever como se tivesse apenas uma. Vou dar um tempinho aí para você. E aí, pensou como vai ficar? Então, inegavelmente, nos últimos anos, a mulher consolidou. Então, agora nós mudamos de várias para apenas uma. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Então, eu tenho aqui as mulheres, passou para a mulher. E consolidaram para consolidou. Então, nós tivemos uma mudança do plural para o singular. Então, foi o número que mudou aqui nesse caso. Tudo bem? Vamos para mais uma? Você está incluído na construção do texto. Então, como que ficaria? Olha o texto original. Elas passaram a ocupar posições de gestão, de tomada de decisões e de governabilidade. Você está junto agora no texto. Como que fica?
E aí, pensou? Vamos ver como que fica quando você está junto na frase. Então, elas passaram a ocupar, ficou nós passamos a ocupar. Então, o que aconteceu aqui? Quando nós fizemos a mudança de elas passaram para nós passamos, a gente teve uma mudança de pessoa. Porque agora não são mais elas. Eu sou junto, então somos nós. Então mudou a pessoa. Por isso que vocês perceberam que mudou mais alguma coisinha ali que eu vou falar daqui a pouco. E aqui, como que fica? Escreva a frase como se a ação estivesse acontecendo só com você. Como que ficaria? Então agora é só com você que está acontecendo. E lembre-se, todas essas atividades que estamos fazendo é para você só pensar e ajudar respondendo oralmente. A frase é a seguinte: mas também é o momento de olhar para o futuro, para onde estamos indo, onde queremos chegar, estar, ser e sentir. Então, relembrando, você vai pensar como se a ação estivesse acontecendo só com você. Agora está acontecendo só com você a situação, então nós vamos organizar dessa forma. Estamos indo para estou indo e queremos chegar para quero chegar. Então vocês perceberam que aqui aconteceu também uma mudança, né? Uma mudança de número do plural para o singular e uma mudança de pessoa, de nós para eu. Então, assim, toda vez que isso acontece, a gente chama de concordância. O que é concordância? Quando precisa fazer alguns ajustes nessas ações, certo? Então, toda vez que eu faço ajustes nessas ações, é sinal que vai mudar ou o número ou a pessoa. Tudo bem? Então, não esqueça disso. Então, sempre quando eu tiver mudanças, né, nessas ações, no caso aqui que está na tela, estamos para estou, então temos que estarmos atentos a isso. E lembre-se que a escrita ela exige muito mais essa atenção, ok? Bom, agora que nós já fizemos algumas questões, né, sobre o texto, para entendermos um pouco melhor, né, como ele foi escrito, tudo mais, vamos relembrar como é o artigo de opinião, o que precisa ter nele para que ele seja construído. No início da aula de hoje, a gente já deu uma retomada, então vamos relembrar aqui. Então, primeiro eu preciso ter um ponto de vista sobre o tema. Então eu tenho um tema, eu tenho que ter uma opinião sobre aquele tema. E eu não vou falar sobre qualquer coisa, eu vou falar sobre aquilo que eu conheço muito bem, ok? O título do texto, lembre, provocador, aquele que instiga o leitor a querer ler, a querer descobrir o que você escreveu. É nesse sentido que nós utilizamos provocador. Os argumentos a gente chama de fatos, são os fatos que vão sustentando o meu ponto de vista, são eles que vão ajudar a defender a minha opinião. Nós já vimos isso lá no texto também. Além disso, precisam de opinião e argumentos. E também convencer o leitor da minha ideia. Essa é a nossa ideia principal. Quando estamos escrevendo um texto de opinião, eu tenho que convencer o outro que a minha ideia é muito importante ele ler e muito importante ele saber. Tá bom? Os verbos são sempre no presente, né? Nós já tínhamos falado que as ações que vão se construindo nesse meu artigo, então ele tem que estar sempre no presente. Ele pode, né, ter algumas situações no passado porque ele está dando exemplos, mesmo porque ele está contando fatos, né? Então, sempre no presente a minha escrita, tudo bem? A linguagem é formal, então eu não posso usar gírias, a não ser que essas gírias sejam no exemplo. E aí a gente pode usar as aspas para indicar isso, tá? E também eles são publicados em jornais e revistas impressos ou digitais, ok? Então aqui é só um fechamento de tudo que nós vimos sobre o artigo de opinião.
Então vocês perceberam que ter uma opinião não é simplesmente eu gosto ou não gosto, eu tenho que justificar. Por isso que lá na escola, sempre quando vocês trabalham com algumas questões, sempre tem justifique sua resposta, justamente para você ao longo dos anos ir aumentando o seu repertório e ter sempre bons argumentos, boas informações para os seus textos. Muito bem, então aqui nós temos 3 exemplos de fato e de opinião. Olha lá o primeiro. Apesar das mudanças que já começaram a se manifestar, ainda vivemos. Não é a opinião dela. O segundo exemplo. É o momento de olhar para o passado, os marcos da história e as histórias marcadas, mas também é o momento de olhar para o futuro. E o último exemplo aqui. Cabendo aos homens e às mulheres assumirem juntos seus papéis de protagonistas e agentes de transformação. Ok? Bom, então já que nós já encerramos sobre o artigo de opinião, vamos compará-lo então a outro texto lá, ó, que nós já vimos, a literatura de cordel. Porque tanto a literatura de cordel quanto o texto de opinião, eles tinham um assunto em comum, que era a mulher. Então vamos analisar o que tinha em um, o que tinha em outro. Será que eles são parecidos? Será que são diferentes? É isso que nós vamos ver agora. Mas primeiro eu preciso que você registre essa informação para ir analisar, para nós analisarmos, né, no decorrer das atividades, tudo o que aconteceu em um texto e tudo o que aconteceu no outro. Anotado? Vamos começar então a nossa comparação de textos. Então nós vamos comparar os dois textos. O texto 1 da Mariane Bijo e o texto 2 da Luciana, ok? Vamos lá. Então vocês estão vendo aqui que nós temos 5 questõezinhas e ele é de comparação. Então temos que lembrar lá do texto da Mariane e compará-lo ao texto da Luciana. Primeira questão. O cordel e o artigo foram escritos respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, a tua resposta primeiro tem que aparecer o nome, né, da autora do cordel e depois a autora do artigo. Pense aí um pouquinho.
E aí, lembrou? Então, o cordel, quem escreveu foi a Mariane Bijo. E quem escreveu o artigo foi a Luciana Bega. Então, resposta, letra C. Por que as outras não são verdadeiras? Porque Gazeta do Povo é o suporte, o jornal, né, em que foi publicado o artigo, e Guia Poético é o nome do texto da Mariane. Vamos agora para 2. Sobre o tema, o assunto dos dois textos, o que a gente pode afirmar? Que os dois textos falaram sobre... Então, qual é o assunto dos textos? Os dois falam sobre a importância da mulher na sociedade, cada um no seu gênero. Né? O texto lá, o texto cordel, né? Ele usou mais uma linguagem poética, já que o artigo ele já usou uma linguagem mais formal, mas os dois traziam o mesmo tema. Então vamos para o 3. Sobre a finalidade, o porquê que foi escrito, né, os textos, o objetivo desses textos. Pensa aí, então, por que eles foram escritos. Olhou lá os seus registros para você relembrar essa informação? Então, o artigo convence, lembra, eu tenho que convencer o outro da minha opinião com informações e opiniões. E o cordel, ele diverte, né? Então, ele é um texto que o compromisso dele é esse. Além de informar, mas também divertir. Aí, vamos para 4. O 4 diz assim: tanto o cordel quanto o artigo, ou seja, os dois. Qual é o tipo de linguagem que os dois estão apresentando para a gente?
Essa estava mais fácil, né? Falamos bastante, tanto nas aulas de cordel quanto na aula de artigo. Então, tanto um quanto o outro apresentam uma linguagem de fácil compreensão. Embora alguns artigos ele tenham uma linguagem bem elaborada, né? A gente percebeu que esse não. Então, todos nós podemos ler artigo, né? Tem uma palavrinha ou outra difícil, mas a gente sempre vai recorrer ao dicionário, lembre-se disso, tá? Então, tanto um quanto o outro tinha uma linguagem fácil, acessível, uma leitura gostosa de fazer, e o legal é que um estava relacionado ao outro. E vamos para a nossa última questãozinha. Ambos os textos, quer dizer, os dois textos, o que eles fizeram nos dois textos? O que eles apresentaram nos dois textos? Pense aí. Facinho essa, né? Então, tanto o cordel quanto o artigo, eles homenagearam as mulheres, ok? Bom, mas agora que nós já pensamos em tudo isso, nós vamos fazer o registro, porque o registro sempre é muito importante a gente ter. Lembra-se que a gente já falou sobre isso. Então, vocês vão construir aí no caderno de vocês uma tabelinha igual a essa minha. Lembrando que o texto 1 é da Mariane Bijo, né, do cordel, e o segundo é o do artigo da Luciana Bega. Então, vocês vão colocar essas informações aqui. Vocês podem pular 2 linhas em cada uma, não tem problema. Então, vocês vão colocar o nome da autora, o tema, finalidade, a linguagem formal, qual que apresenta e o público-alvo. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês.
Tabela pronta? Então vamos lá. Eu sei que enquanto você estava planejando aí, né, a sua tabelinha, fazendo ela, você já foi preenchendo, né? Alguns vão fazer a conferência agora e outros vão preenchendo junto comigo, não tem problema. Tudo bem? Então vamos lá. Texto 1, quem escreveu? Mariane Biggio. E o texto 2, Luciana Beca. Qual era o tema? Tanto de um quanto de outro? Agora ficou fácil, né? Porque era o mesmo tema. O tema tanto de um quanto do outro era mulher. Né? Então, ambos falavam sobre a mulher, sobre essa importância da mulher na sociedade. Um retratou, né, ao longo da história algumas mulheres. Aí, finalidade. Qual que era a finalidade do texto 1? Era divertir, não é? Ou informar, ok? E no texto 2, convencer. Mas lembre-se, não é só o convencer significa aqui eu dar a opinião e eu sustentar ela com informações e com fatos, ok? E a linguagem formal? Era o texto 1 ou era o texto 2? Vamos lembrar assim, lembra quando eu falei do cordel e do poema? Que no cordel a linguagem ela era da oralidade, então era uma linguagem mais tranquila, que a gente chama de coloquial. Quando a gente falou do poema, era uma linguagem bem elaborada. Então, a gente não pode ter aqui o texto 1 como uma linguagem formal. Pode usar? É claro que pode. Mas as características, vamos pensar nas características do cordel, não precisa tão elaborada assim. Já o texto 2, que é o artigo de opinião, precisa. Não pode ter gírias, expressões populares, regionais, então eu tenho que ter um cuidado maior quando eu estou escrevendo. Eu posso utilizar palavras um pouquinho mais difíceis, que tudo isso faz parte da construção do meu texto, ok? E o público-alvo? Para quem que esses textos são escritos? O texto 1, ele é para divertir, então pode ser para todos? Pode ser para todos, mesmo porque ele fala de todos os temas populares. E o texto 2, será que tem um público específico? Olha lá. Não, é para todo mundo também. E nós vimos isso. Então nós temos artigos de opinião, claro, com uma linguagem um pouco mais difícil, mas a gente também tem vários artigos de opinião com uma linguagem formal, mas que a gente consegue compreender com mais tranquilidade. Tá? Então é isso que a gente sempre tem que perceber. O texto de opinião é para todo mundo também. Então eu não posso ter medo de ler que eu não vou entender. Não, você vai entender. Mas eu vou ter que pensar lá que tema que eu vou ler, eu tenho que procurar às vezes o estilo do que o jornalista está escrevendo, o autor está escrevendo, Então eu tenho que pensar em tudo isso para que eu aos poucos também vou ampliando o meu vocabulário, o meu repertório de informações, tudo bem? Então agora eu vou dar um tempinho aqui para vocês corrigirem, conferirem e quem ainda não tinha feito, faça agora.
Anotaram? Tudo certinho? Muito bem. E estamos chegando então, pessoal, ao final da nossa aula, né? Das nossas aulas. Eu gostei muito de ficar aqui com vocês esses dias, foi muito produtivo, aprendi demais, né? Recebi algumas atividades, algumas mensagens, então foi bem bacana essa troca, tá? Então eu gostaria de dizer para vocês até logo, eu estou indo, mas olha lá quem está vindo. O professor Rodrigo. Então o professor Rodrigo vai continuar com vocês a partir das próximas aulas com muita história para contar. Mas antes de encerrarmos nossa aula, eu gostaria de ler para vocês a última estrofe, já que estamos falando de todas essas mulheres e de tantas outras que não estavam aqui, não é? Então eu gostaria de ler para vocês a última estrofe do cordel da Mariane Bijo, para a gente encerrar. Podemos ser personagem principal de uma mudança. Você que é menina hoje pode virar liderança. O lugar de uma mulher é o lugar onde ela quiser. Guarde isso na lembrança. Então eu gostaria de encerrar com essa estrofe para dizer que todos nós, independente do gênero, somos importantes. E sempre temos que nos respeitar, porque o respeito é a base de tudo. Muito obrigada por esses dias, por estar aqui com vocês, por estarmos trocando experiências, né? Trocamos informações e curtir, vamos combinar de novo, porque eu vou voltar, logo estarei aqui de novo com vocês e fiquem em segurança na medida do possível. Se cuidem, que tudo isso vai passar. Beijo da Prof. Lu.